Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para a nossa segunda parte da nossa aula sobre o crime no direito penal militar, né? A nossa primeira temporada, aquelas aulas passadas foram sobre a aplicação da lei penal militar. E agora nós estamos falando do crime, parte 2. Hoje nós estudaremos, a iniciar, falando do crime consumado, depois do crime tentado, desistência voluntária, né? Arrependimento eficaz e assim sucessivamente, tá certo? Eu espero que os senhores estejam fazendo esse exercício pela internet. Se você se deparar com algum exercício que não consiga resolver ou que errou e não sabe por que errou, pode mandar, que será sempre uma satisfação poder contribuir com o seu aprendizado, tá certo? Crime consumado, o que é isso? Diz o artigo 30. Disse o crime consumado, quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Você será questionado na sua prova a indicar o que é um crime consumado e o que é um crime tentado. Crime consumado e crime tentado, tá certo? Ora, o crime consumado é quando o sujeito alcança o resultado. Eu quero subtrair o seu notebook. Eu consegui subtrair o seu notebook, eu inverti o ano da posse, estava com você, agora está comigo, então eu consumei. Ou na hora que eu estava pegando o notebook, alguém falou, pega ladrão, e eu saí correndo. Não consegui. Neste caso, no primeiro caso, se eu conseguir pegar o notebook, né, saiu da sua posse para a minha, eu consumei, porque reuniu todos os elementos da definição legal. Eu subtraí? Sim. A coisa é alheia, móvel? Sim. Então, reuniu-se no homicídio. O sujeito deu um tiro no cara, o cara foi para o hospital e não morreu. Então ele não atingiu o resultado. Ficou apenas numa tentativa de homicídio. Ah não, o sujeito deu um tiro no cara, o cara foi para o hospital e morreu. Então ele conseguiu aquilo que o legislador definiu, matar alguém. Todos os elementos que definem o crime foram concretizados porque alguém morreu. Ou, a grosso modo, ou resumindo, alcançou o resultado, tá certo? Se eu tivesse que colocar para você isso aqui na linha do tempo, ou no iter criminis, lembra que isso aqui é chamado de iter criminis, né? Iter criminis, que é o caminho do crime. A primeira fase é a cogitação. É a fase em que o sujeito pensa em praticar um crime. Eu estou pensando em furtar a casa do cicrano. E eu posso até comentar com você, mas isso aí é crime só de pensar? Não. Depois vem a fase da preparação, que é a escolha dos instrumentos. Eu estou pensando em matar alguém, mas eu vou matar esse alguém como? Vou comprar uma arma. Eu pensei, está na cogitação. A compra da arma é a preparação. Eu vou precisar de uma escada para entrar na casa dele. Arrumar a escada, providenciar a escada, é uma preparação. Depois, o iter crimes entra na fase da execução. É quando o indivíduo inicia exatamente, né, a execução daquilo que ele planejou, daquilo que ele preparou, a execução do crime. No homicídio, por exemplo, quando o cara saca a arma e dá o primeiro tiro, ele iniciou a execução. Tá certo? No furto, quando eu entrei na sua casa, eu iniciei a execução de um crime. Tá certo? E a consumação, que é crime consumado, é quando o sujeito alcança o resultado. Se ele deu início à execução, né? E foi interrompido no meio do caminho, se ele foi interrompido no meio do caminho, ou vai ser uma tentativa, ou não. Ele interrompeu porque ele quis ou foi interrompido por terceiro? Não, o sujeito queria matar alguém, né? O militar que sacou da pistola e deu um tiro no colega dele. A hora que ele foi dar outro tiro, você deu uma paulada no braço dele. E acabou que ele não conseguiu. Para aí. Então ele não conseguiu a consumação. O sujeito foi para o hospital e não morreu. Não conseguiu a consumação porque uma força de terceiro, uma circunstância alheia,
impediu que ele consumasse o delito. Nesse caso, ficará em tentativa de homicídio. Ah, não, eu quero furtar a sua casa, entrei na sua casa, consegui tirar os objetos da sua casa. Então eu consumei. A consumação ao crime consumado. Crime consumado é quando o sujeito alcança o resultado, Marcelo. Pronto. E crime tentado é quando o sujeito não alcança o resultado, quando não ocorre a consumação, por circunstâncias alheias à vontade do agente. Claro que eu vou entrar isso aí com mais detalhe daqui a pouquinho, porque agora para mim interessa você entender o que é crime consumado. Crime consumado é quando o sujeito realmente atingiu o resultado, né, previsto ali no ordenamento jurídico para aquele crime. Qual que é o resultado do homicídio? A morte. Né? A morte caracteriza a consumação, porque se não morreu, fica apenas na tentativa, e assim sucessivamente, tá certo? Muito bem. E tá. Volta aqui para você ver. Disse o crime consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Quando o agente alcança o resultado. Disse o crime tentado quando iniciada a execução não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Olha que interessante. Iniciada a execução. Opa, olha só. O sujeito deu início à execução do crime. Tá? E caminha para a consumação. Porque consumado eu já sei. É quando ele consegue o resultado. Quando se reúnem todos os elementos da definição legal. E o crime tentado? Senhores, para ter tentativa, primeira coisa, tem que ter iniciada a execução. Ó, iniciada a execução. Então, cuidado com a pegadinha. Porque se eu estou pensando em furtar a sua casa, e eu comentei com o João da Silva, vou furtar a casa do Manuel Pereira. Eu vou furtar a casa de fulano de tal. E eu vou precisar de uma escada. E eu mando fazer a escada. A pessoa com quem eu comentei vai e avisa a polícia. A hora que eu estou vindo com a escada, estou longe ainda da sua casa, ou até ainda chegando na sua casa, a polícia dá voz de prisão para mim por tentativa de furto, tá certo? E arrola como testemunha, inclusive a pessoa para quem eu contei que eu ia furtar a casa. Que crime eu pratiquei? Nada. Porque eu não tinha iniciado a execução ainda. Ah, mas você já tinha preparado, você já estava na preparação. Mas a preparação não é crime, exceto quando tem uma previsão legal. A preparação e a cogitação, que é o pensamento, que é a fase que o sujeito pensa no que vai fazer, não é crime, né? A execução, melhor, a tentativa, primeira coisa, o sujeito tem que dar início à execução. Se eu estou perto da sua casa, estou indo lá para furtar a sua casa. Tá certo? Ou então vamos para o crime militar. Vamos para o crime militar, já que estamos falando de CPM. Eu quero furtar o quartel. Mas o muro do quartel é alto. E eu estou indo com a escada lá, né? Sou preso 100 metros. 50 metros próximo. Senhores, e eu iniciei a execução? Não. Então eu não pratiquei crime algum. Ah, mas você teve a vontade. E daí? O Código Penal Militar e o Código Penal Comum diz o seguinte: para ser tentado, tem que ter iniciada a execução. Senão, não terá o crime, pelo menos aquele que você cogitou ou que você preparou. É a mesma coisa do sujeito que quer matar o outro. O sujeito que quer matar, ele pensa no que vai fazer, ele compra a arma e vai para a emboscada. Quando estiver perto, a polícia, ele comentou com alguém acionou a polícia, ó, ele foi matar. A polícia vai lá e prende. E fala assim, não, mas ele só não matou porque teve uma força alheia, que é a polícia. É verdade. Mas ele tinha iniciado a execução? Não. Mas ele teve a vontade, ele estava lá perto. E daí? Ele sequer deu início à execução. Se não deu início à execução, é irrelevante penal
para fins daquilo que ele preparou, daquilo que ele cogitou. O que pode acontecer, Marcelo, é o sujeito, nesse caso, responder por outro crime, um crime autônomo, por exemplo, porte ilegal de arma, né? Mas responder por tentativa de homicídio, porque ele foi para lá para matar o cara e foi preso antes de chegar na casa do cara, não. Porque, olha só, o crime consumado, ele tem que chegar até aqui. O crime tentado, ele tem que iniciar e ser impedido de prosseguir no resultado antes da consumação. Crime tentado, quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Guarda essa palavra aqui, ó, circunstâncias alheias. O que é a segunda observação na tentativa. Primeira observação, tem que ter iniciada a execução. Segunda observação, o sujeito foi impedido de continuar. Não porque ele quis, mas porque teve uma força estranha, teve uma força alheia. Tá certo? Eu estou dentro da sua casa, iniciei a execução, estou subtraindo, escuto a sirene da polícia, eu saio correndo. Eu saí correndo porque eu quis ou porque teve uma força alheia? Teve uma força alheia. E eu iniciei a execução, sim, tanto que estava lá dentro. Vou responder por furto na forma tentada. Eu estou dentro do quartel, né? Estou lá na reserva do armamento para furtar. Eu vejo alguém aproximando, eu saio correndo. Ou então alguém fala, o que você está fazendo aí, rapaz? Eu saio correndo sem nada. Eu consumei? Não. Mas eu iniciei? Sim. Circunstâncias alheias impediu que eu consumasse? Sim. Então você vai responder por furto na forma tentada. Tentativa é quando inicia a execução e a consumação não ocorre por circunstância alheia à vontade do agente. Agora pega outro exemplo. Tá certo? 2 militares, né? Já com rusgas entre eles, ou seja, uma certa rixa. Um não gosta do outro, os dois de serviço. Um falou, hoje vou matar esse cara. Opa, então ele cogitou. Né? Fez a cautela do armamento, foi para a parada diária, entrou nisso. Tá certo? Ele já preparou, ele está com armamento. Ele está com uma pistola ali, ó. Lá no rancho, ele saca da pistola e dá um primeiro tiro que pega no abdômen do sujeito. Tá certo? Ele chega para dar o segundo tiro, a hora que vai dar o segundo tiro, olha para a cara do cara e fala assim, ó, quer saber? Vou deixar esse vagabundo viver. Mais ou menos assim. Vou deixar esse vagabundo viver. Não vou matar esse cara, senão vai acabar estragando a minha vida. Ele pensa na vida do cara, vai estragar a minha vida. E ele sai dali com 14 munições ainda. Opa, para aí então. A ambulância vem, pega o cara do rancho, leva para a enfermaria, leva para o hospital e o cara sara. Não morre. Ele não teve a vontade de matar? Teve. Ele não iniciou a execução? Iniciou. Agora, ele parou porque teve uma circunstância alheia ou parou porque ele quis? Ele parou porque quis, porque tinha mais 14 munições na pistola. Então, nesse caso, não é tentativa. O que eu estou falando para você, nesse caso, é desistência voluntária. O que eu estou dizendo para você é que cuidado, porque o examinador confunde. Sobre o crime, indica a alternativa correta. Letra A. Sempre que iniciada a execução e o resultado não se consuma, o agente será responsabilizado por crime tentado. Falso. Nem sempre. Vai depender o que aconteceu para não chegar na consumação. Não chegou na consumação porque teve uma força alheia. Não foi porque o agente quis parar. É porque ou ele ouviu a sirene, ou porque ele ouviu, pega ladrão, ou porque na hora que ele foi dar a segunda facada, alguém deu uma paulada no braço dele, é uma força alheia. Isso é tentativa. Não chegou no resultado porque ele não quis. Aí a desistência voluntária, já fazendo uma ponte com o que eu vou explicar daqui a pouco para você. Tá? Tentativa, o sujeito desiste porque ele... Desiste não, o sujeito é impedido de prosseguir porque tem uma força alheia. Na desistência voluntária, o sujeito pode prosseguir,
mas ele voluntariamente desiste de consumar o delito, tá certo? É mais ou menos assim, né? Na tentativa, eu quero continuar, mas não posso porque eu sou impedido. Na tentativa, eu quero continuar, mas não posso. Na desistência, eu posso continuar porque eu tenho até mais munições, mas eu não quero, tá certo? A consequência é que aqui na tentativa, o sujeito vai responder pelo crime e vai ter a pena apenas somente diminuída. Se é homicídio, ele vai responder por homicídio com a pena da tentativa, homicídio na forma tentada. Na desistência voluntária, ele responde só pelos atos já praticados que eu falo agorinha. Tá? Para mim, interessa agora você entender o que é tentativa. E se você se ater a essas duas palavras, tem que ter iniciada e foi impedido por força alheia à vontade do agente. Isto caracteriza a tentativa. Tá? Pena na tentativa. E como é que se pune a pena na tentativa? Tá? Aqui, ó. Pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime, diminuída de 1 a 2/3, podendo o juiz, no caso de excepcional gravidade, aplicar a pena do crime consumado. É o seguinte, pessoal, você pega o homicídio. Vamos pegar aqui o homicídio, que está lá no 205 do Código Penal. 205, salvo o melhor juízo, né? 205, está lá, matar alguém. 205, matar alguém. Pena. Matar alguém. Pena. 6 a 20 anos. Esta pena aqui é para o crime consumado. Porque matar alguém é tirar a vida de outro. E como que fica a pena então, Marciano? Para o sujeito que deu início à execução, mas foi interrompido no meio, não chegando à consumação. Como é que fica esta pena? A pena para o crime consumado é a mesma pena, a pena para o crime tentado é a mesma pena do consumado. Porém, com uma diminuição de 1/3 a 2/3. Primeira observação. É a mesma pena, só que tem uma diminuição. Vai depender, né? Se diminuir o mínimo, o máximo vai depender de se chegou mais próximo do resultado ou mais afastado do resultado. Por exemplo, né? Nós dois somos militares. Tá? Nós dois somos militares, eu pego, dou um tiro em você. A hora que eu vou dar o segundo tiro, alguém impede de eu continuar a tentativa. O meu tiro pegou onde? No seu braço, na mão, melhor dizendo. Na mão. Mão não é região letal. Ora, o juiz vai aplicar 6 anos e ele vai dizer, reduzo 2/3. 6 vezes 2, 12, 12 por 3, 4, não é isso? 6 vezes 2, 12, 12 dividido por 3, 4. 4 anos, tá? 6 menos 4, a minha pena será de 2 anos, porque, ó, diminuída de 1/3 a 2/3. Eu tiro 2/3 de 6. 2/3 de 6, 4 anos. Eu vou pegar a pena do crime consumado e diminuir 4, que é em razão da tentativa. Olha a minha pena aqui, ó. 2 anos. Entendeu? Agora pega outro exemplo. Imagina que se eu tivesse atirado no peito do cara e só não morreu porque a interferência médica foi imediatamente. Mas então, eu quase atingi o resultado, eu quase atingi a consumação. Fiquei aqui, ó. A redução vai ser o mínimo. O juiz, por exemplo, pode dizer, olha lá, 6 anos, mas considerando que a ação quase gerou o resultado, se aproximou do resultado, diminui o mínimo. 1/3, 6 por 1, 6 por 3, 2. 6 menos 2, 6 menos 2, ó a minha pena, ó, 4 anos, o dobro desta. Porque aqui eu dei um tiro na mão, aqui eu dei um tiro no peito.
Porque isso para você, como é que o juiz faz para dosar isso? É assim, ó, quanto mais perto do resultado, menos é a diminuição. Quanto mais longe do resultado, maior é a diminuição. Entendeu? Por isso que quem atirou na mão, ninguém morre com tiro na mão, em regra. Né? Então está longe do resultado. Aplica-se a diminuição máxima. Agora, um tiro no peito, o cara podia até ter acertado o coração do cara. Entendeu? Tanto que o médico falou que teve perigo, inclusive de vida e tudo mais, tal. Quase vai diminuir o mínimo. Tá certo? É assim que se pune a tentativa. E o direito penal militar, ele vai mais ainda. Ele fala e mais ainda. O sujeito, ele pode ter a pena, mesmo no crime tentado, como se fosse do crime consumado. Isso não tem no direito penal comum, só tem no direito penal militar. Olha aqui, ó. Pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado. Diminuída de 1 a 2/3, de 1/3 a 2/3. Podendo o juiz, no caso de excepcional gravidade, aplicar a pena do crime consumado. Olha que interessante. O sujeito deu um tiro, o cara ficou na cadeira de roda, ficou inválido totalmente. O juiz, e 2 militares, um atirou no outro, que o cara ficou inválido totalmente. Muito bem. Né? Paraplégico, né? Muito bem. O que acontece? O juiz vai dizer o seguinte, ó. Apesar do crime ter sido tentado, tendo em vista a parte final do artigo, né, 30, parágrafo único, aplica-se a pena do crime consumado. E não vai ter aquela diminuição. É assim que se pune a tentativa no crime militar. Diminuída de 1 a 2/3, podendo o juiz aplicar a pena do crime consumado, mesmo que não tenha sido consumado. Porque o Código Penal Militar autoriza isso e foi recepcionado pela Constituição Federal. O que não tem no direito penal comum. Fora do militar, não interessa se o cara ficar inválido ou não, a pena da tentativa será sempre diminuída de 1/3 a 2/3. E não pode punir como se fosse no crime consumado. Na França não tem essa. Na França, a pena do crime tentado é a mesma coisa do crime consumado. Aí você pode dizer, estão certo, Marcelo. Porque o cara só não conseguiu o resultado por circunstâncias alheias. Porque outros interferiram. Então tem que ser punido da mesma forma. Você deve estar pensando assim. O pessoal da França pensa assim. No Brasil, o Código Penal comum fala negativo. A pena é o mesmo, mas tem que diminuir. No Código Penal Militar fala, a pena é o mesmo, diminui de 1/3. Porém, juiz, em caso de gravidade, você pode aplicar a pena do crime consumado. Então, cuidado. Sobre o direito penal militar, indica a alternativa correta. Letra A. O crime tentado, no crime penal militar, terá sempre a pena diminuída de 1 a 2/3. Ponto. Falso. Nem sempre vai ter diminuição. Porque, às vezes, vai ter vai ser apenado sem a diminuição na pena cheia. Eu dei um tiro no cara, o cara ficou inválido. O juiz pode aplicar 6 anos e fique em 6. Não vai ter aquela diminuir de 1/3, não. 6 por 3, 1 e eu vou ficar com 4 anos, não. Aplica-se a pena do crime consumado. Mesmo o cara não tenha, mesmo a vítima não tendo sido morta. Tá? É assim que se calcula a pena na crime tentado. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Olha o nome, ó. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Já explico para você aqui, mas vamos no artigo aqui, ó. O agente que voluntariamente, guarde isso aqui, ó. Porque se eu fosse examinador, eu trocava voluntariamente por espontaneamente. É falso. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Isto é, desistência voluntária e arrependimento eficaz. O agente que
voluntariamente desiste de prosseguir na execução, até aqui está falando da desistência voluntária. Ou, aí começa, impede que o resultado se produza. Isso aqui está falando do arrependimento eficaz, tá certo? Só responde pelos atos já praticados. Vamos aos exemplos. Aqui, pessoal. Vamos aqui no iter criminis. Sujeito cogitou em matar alguém, houve a cogitação, comprou a arma, preparação, e aí foi para executar o crime, execução. E ele caminha, a próxima fase é a consumação, a próxima etapa do iter criminis. Iter criminis, iter significa itinerário, criminis, crime, itinerário do crime, o caminho do crime. Sujeito que deu início à execução e foi interrompido por terceiro de continuar, você já explicou, Marciano? É tentativa. Muito bem. Sujeito que deu início à execução e no meio do iter criminis ele desiste voluntariamente, é desistência voluntária. Por exemplo, aquilo lá, 2 militares, um está com a pistola carregada, dá um tiro, chega lá, mirou para dar um tiro na cabeça do cara, falou, quer saber? Não vou matar você, viu? Não vou matar você de dó. Ou não vou matar você, seja por qualquer motivo, não vou matar. Alguém gritou para ele, melhor, alguém forçou ele parar? Não. Ele escutou sirene? Não. Ele podia matar o cara, ele não continuou de forma voluntária, porque ele quis. O sujeito é levado para o hospital, sobrevive, e ainda por ironia do destino, daqui 10 dias ele está trabalhando. E o médico, os peritos, constatam que teve lesão corporal leve. O sujeito vai responder pelo quê? Letra A, tentativa de homicídio. Letra B, lesão corporal grave. Letra C, lesão corporal gravíssima, tendo em vista que houve utilização de arma de fogo. Letra D, lesão corporal leve. Lesão corporal leve, de acordo com o constatado pelo perito. Mas por que a vontade dele não era matar, Marciano? Era. Mas por política criminal, o legislador dá um prêmio para o sujeito que desiste. Fala, não, aquele crime que você pensou, aquele crime que você preparou, você não vai responder por ele, nem por tentativa. Você vai responder pelos atos já praticados. E qual foram os atos já praticados? Lesão corporal leve. Nesse caso, o policial, o militar vai responder por lesão corporal leve. Tá certo? Lesão corporal leve. Tá? Sujeito dá início à execução, deixa de prosseguir por vontade. Tá? Isso é a desistência voluntária. Só que tem um arrependimento eficaz. O que é o arrependimento eficaz, pessoal? O arrependimento eficaz, pessoal, é uma palavra, né, que vem exitoso. Arrependimento que teve êxito. O arrependimento eficaz, né? Porque a desistência voluntária eu já sei, ele deixa de prosseguir. Ele pode prosseguir, mas não vai. Arrependimento eficaz, o sujeito inicia a execução, termina os atos de execução, ele vai até o fim, só que aí ele toma as providências e não deixa, consumar o crime. O policial que descarregou a pistola no cara, já estava saindo do local do fato, falou, quer saber? Eu vou levar esse cara para o hospital. Ele arrependeu. Só que vai fazer mais o quê? O arrependimento dele, se ele já terminou os atos executórios. Ele leva para o hospital e o sujeito é salvo. O sujeito não morre. Não morreu,
surge a palavra eficaz. Ele arrependeu. E esse arrependimento dele foi necessário, que gerou a eficácia, ou seja, impediu o resultado. O Código Penal Militar e o Código Penal Comum dão um prêmio para o sujeito. Quem faz isso, ele deixa de responder para aquele crime que ele tinha pensado e só vai responder pelos atos já praticados. Apesar de ter descarregado a pistola, tá certo? Que, na verdade, poderia gerar um homicídio, poderia gerar a morte, mas como ele prontamente levou para o hospital, e em razão disso o sujeito não faleceu, ele só vai responder pelos atos já praticados, lesão corporal. Aí o perito que vai dizer se é grave, gravíssima, leve, grave ou gravíssima. Arrependimento eficaz, então, fechando, é quando o sujeito termina os atos executórios, mas impede a consumação, toma as providências para impedir a consumação. Teve aqui, esta semana, inclusive, no estado de Mato Grosso, em Cuiabá, o militar que acertou a barriga da esposa com um tiro. E, imediatamente, ele pegou a esposa e levou para o hospital. Foi preso lá no hospital. Ele foi preso lá no hospital. E eu estou alegando para ele exatamente a desistência voluntária. Tá certo? O arrependimento eficaz. Porque ele tomou as providências, levou para o hospital, tanto que a esposa passa bem, tá certo? Mas e a vontade dele? É política criminal, tá certo? O legislador escolheu assim, e ele traçou isso em dispositivo legal, tá certo? Olha aqui, pessoal. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução, desistência voluntária, ou impede que o resultado se consuma. Ele não desistiu, ele continuou, só que depois ele pegou o sujeito e levou para o hospital. Ele impediu o resultado. Só responde pelos atos já praticados. E não responde por tentativa. Não responde pelo crime que ele tinha planejado, entendeu? Agora, cuidado com outra palavra aqui, é voluntária. O que é isso, pessoal? Isso aqui, é para diferenciar da coisa alheia, da força alheia. Ele não prosseguiu por força alheia? Sim, ele não prosseguiu por força alheia. Então é tentativa, irmão. Você já falamos. Não foi força alheia. Ele podia continuar e não quis. Então, voluntariamente, ele deixou de prosseguir. Isto também é para diferenciar daquela outra palavra, espontânea. Cuidado! O agente que desiste de prosseguir na execução será beneficiado por, letra A, desistência espontânea, letra B, arrependimento eficaz, letra C, crime tentado, letra D, né? Desistência voluntária, não é desistência espontânea. Por quê, professor? Porque na espontânea, exige do sujeito que a vontade de não prosseguir, exige do sujeito que a conduta de não prosseguir tenha partido do seu íntimo. Espontaneidade é aquilo que nasce no íntimo do agente. A voluntariedade não precisa nascer dele. Pode ser sugerido por terceiro. Por exemplo, o cara dá um tiro no outro. Ele está com um revólver com 6 munições. Ele dá o primeiro tiro, na hora que ele vai dar o segundo tiro, a mãe do atirador chega para ele e fala: filho, pelo amor de Deus, filho, não faça isso, você vai matar o seu amigo, você vai matar uma pessoa e vai acabar com a sua vida, você vai ser preso, filho. Você não pensa na sua mãe, você não pensa na sua família, não faz isso, não faça isso, filho. Ele está com a arma na mão, ele podia continuar, mas pelo apelo da mãe, ele fala: quer saber? Você tem que dar graças a Deus para minha mãe, viu? Porque você ia morrer. Mas graças a Deus, eu vou ouvir minha mãe e não vou matar você. E aí?
Esse sujeito vai ser beneficiado pela desistência voluntária? Já que não partiu do íntimo dele? Vai. Porque o Brasil não exige a espontaneidade, exige apenas a voluntariedade. Tá certo? É verdade que naquele momento ele só desistiu porque o apelo da mãe, mas o apelo da mãe não pode ser considerado como uma força alheia. Porque se ele quisesse continuar, ele não dá. Mãe, não quero nem saber do que a senhora está falando. Não quero nem saber. E ele continua, porque a mãe dele não deu uma paulada nele. A mãe dele não sacou de uma arma. Para, filho, senão te atiro. A mãe dele só estava implorando. Se ele quisesse continuar, pouco importava o apelo da mãe, ele iria continuar, não concorda? Isso é. Então volta aqui, ó. A desistência espontânea é quando exige que a conduta, que a vontade, que a iniciativa de parar, melhor, que a iniciativa de parar tenha nascido da cabeça do sujeito. No Brasil não precisa, pode ser até nascido de outro. Nesse caso nasceu da mãe dele. A mãe que falou, filho, não continua, pelo amor de Deus, para. E mesmo assim, ele não vai responder por tentativa, vai responder apenas pelos atos já praticados. Então, cuidado, não é desistência espontânea, é desistência voluntária, que caracteriza o seguinte: não interessa se partiu dele a iniciativa, ou se a iniciativa partiu de terceiro através de conselho, apelo, ou implorar, para que parasse. Desde que ele parou, mesmo podendo continuar, está valendo a desistência voluntária, vai beneficiar de não ser punido por tentativa. Por exemplo, professor, vamos lá, João da Silva, com a intenção de matar Mané, muniu-se de uma arma com 6 cartuchos e partiu para o local do fato, isto é, um bar. Ao chegar no bar, ao disparar, ao dar o primeiro tiro, imediatamente chegou a mãe do atirador e, com forte apelo, choro, emoções, pediu para que não fizesse aquilo, o que fez com que o atirador não ceifasse a vida da vítima. Dentro da situação hipotética, indica a alternativa correta. Letra A. O agente responderá por tentativa, uma vez que o apelo da mãe significa circunstâncias alheias. Falso. Letra B. O agente não responderá por crime algum, uma vez que não atingiu o resultado. Falso também. Não é assim. E o primeiro tiro que ele deu? Letra C. O agente não responderá por crime algum, uma vez que arrependeu-se. Quem falou que arrependeu? Ele não levou o cara para o hospital? Letra D. O agente responderá apenas pelos atos já praticados, uma vez que trata-se de desistência voluntária, verdadeira, esta alternativa, tá certo? Crime impossível. Crime impossível. Professor, antes de você falar nisso, mas não tem um negócio de arrependimento posterior, professor, também? Tem no Código Penal Comum. No Código Penal Militar não tem o arrependimento posterior, Para você que vai fazer algum concurso que caia direito penal comum, o arrependimento posterior está lá no artigo 16 do Código Penal, tá certo? Que diz que quando o sujeito, após a consumação do crime, devolver a coisa, restituir o bem, ou reparar o dano, desde que o crime não tenha violência ou grave ameaça à pessoa, e desde que essa reparação ou restituição da coisa seja feita até o recebimento da denúncia, a pena será diminuída de 1/3 a 2/3. Este instituto, arrependimento posterior, não tem no Código Penal Militar, ao menos na parte geral. Alguns crimes específicos trata de minorar a pena, mas em outras situações não exatamente com arrependimento posterior, tá certo? Crime impossível. Crime impossível. Artigo 32. Quando por ineficácia absoluta do meio, empregado, ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime, nenhuma pena é aplicável. Olha o crime impossível, pessoal. Crime impossível ocorre das duas formas. Ou por ineficácia absoluta do meio, ou por
absoluta impropriedade do objeto. Ineficácia absoluta do meio ou absoluta impropriedade do objeto. O agente que se encaixar neste ou neste está isento de pena. Olha só, simples, pessoal. O crime, ele tem um meio, ele tem um instrumento que você utiliza para praticar o crime. E o crime recai sobre algum objeto. Tá certo? Eu sempre digo o seguinte para os alunos, que quando você fala em crime, como é que você executa o crime? Você tem que ter o instrumento, você tem que ter o meio. Meio é instrumento. Homicídio. O que se utiliza? Você utiliza o veneno, você utiliza uma arma de fogo, arma branca, você utiliza um fio de energia, você utiliza... É um crime de forma livre, pode ser utilizado qualquer instrumento. Entendeu? Todo crime ele vai recair sobre, ele vai defender alguma coisa. O homicídio defende a vida. O homicídio tem como objeto a vida. Objeto jurídico, então, é aquilo que o direito visa proteger. O furto. Qual que é o objeto do furto? O patrimônio. Ele visa crime contra o patrimônio. E assim sucessivamente. Quando se fala em meio, é o instrumento utilizado. Quando se fala objeto, é aquilo que o legislador quis proteger quando criou o crime. O legislador quis proteger a vida quando criou o crime de homicídio. Muito bem. Olha que interessante. Crime será impossível. O crime será impossível quando o objeto for absolutamente ineficaz. Quando o meio for absolutamente ineficaz para produzir a consumação, o resultado. Eu vou te dar um exemplo disso aqui, né? Um militar querendo matar outro militar, tá certo? Ele confidencia isso para o melhor amigo dele. Ele falou, cara, já comprei uma arma, tá tudo certo, tudo registrado, tudo certinho. Infelizmente, cara, só estou falando para você, mas eu vou matar o João da Silva. No dia que nós entrarmos de serviço junto, eu vou matar o João da Silva. Confidenciou isso para o melhor amigo. E o melhor amigo ficou preocupado, cara. Se eu falo para o João da Silva, caramba, o melhor amigo falou, para aí. Ó. Ele falou que vai matar quando estiver de serviço. Eu vou fazer o seguinte, eu sei onde ele guarda essa arma, eu vou tirar a munição dessa arma. Tá certo? E o melhor amigo vai lá e desmunicia a arma. E deixa a arma no mesmo lugar. Chega o sujeito, né, querendo cumprir aquilo que planejou, colocar em prática aquilo que planejou, pega a arma desmuniciada, vai lá, e ó, lenque. Nisso aí, ó, chega o comandante dele. Rapaz, o que você está fazendo, cara? Você está preso em flagrante. E prende o cara em flagrante. Prende em flagrante, inclusive faz o auto de prisão em flagrante, dizendo que era tentativa de homicídio. Porque ele estava com uma arma apontada e puxando o gatilho. Só que verificou que não tinha munição nenhuma. Pergunta, seus senhores, que crime ele praticou? Absolutamente nada. Porque o crime é impossível, porque o meio utilizado, o instrumento utilizado é absolutamente ineficaz. E o Código Penal Militar diz que quando o instrumento for absolutamente ineficaz, já viu matar outro com uma arma desmuniciada? Não, Marciano, isso é ineficaz, é impróprio, é imprestável. Não se mata outro com uma arma desmuniciada. E eu não estou dizendo, eu estou dizendo que quando ele estava ali, ó, puxando o gatilho, o comandante dele chegou e deu voz de prisão. O oficial de dia, o sargento de dia, sei lá, o guarda ali da hora, o plantão da hora, chegou e deu voz de prisão para ele. Porque se ele partisse agora batendo coronhada, aí já era outra situação.
né? Não, ele estava ali puxando. Crime impossível. Porque a arma desmuniciada não dispara. Então é ineficaz para produzir o resultado morte. Outro exemplo é o sujeito que pega uma faca, um simulacro de faca, né? De isopor. E a hora que ele soca no cara, quebra tudo. Não é faca nada, é o isopor. Você consegue ferir alguém? E tanto que não deu lesão nenhuma. Consegue ferir alguém com uma faca de isopor? Não. Meio absolutamente ineficaz gera o crime impossível. E o objeto? O objeto é aquilo que o crime visa proteger. Pega outro exemplo. O mesmo exemplo do policial que quer matar outro. Vou matar esse cara, deixa ele. O dia que ele estiver dormindo, eu vou matar esse cara. Beleza. Escolhe o dia que o cara está de serviço, vai lá para o alojamento, pega a pistola, o cara está dormindo lá, ó, olho fechado. Ele pega e dá um tiro no meio da testa do cara. O cara nem mexeu. O cara nem mexeu. Veio a perícia e comprovou que não foi o tiro que matou o cara. O que matou o cara foi uma parada cardíaca. Ele tinha sofrido uma parada cardíaca 5 minutos antes. Senhores, se ele já estava 5 minutos antes morto, aquele tiro na cabeça é que foi a causa da morte? Não. Porque não se mata quem já está morto. O objeto é absolutamente impróprio. O objeto não existe mais, ó. Ora, se o objeto não existe, porque não tem como matar quem já está morto. Realmente, ele teve a vontade, mas ele foi lá dar um tiro na cabeça do cara. Ele pensou que o cara estava dormindo. Não estava mais dormindo, tanto que nem mexeu. Constatou que ele tinha tido uma parada cardíaca. 5 minutos antes. Como vai provar, não interessa. O perito vai dizer se foi uma parada ou não. Mas, Marciano, você não falou um negócio assim? E se o cara, na hora que puxou o gatilho, iniciou um colapso? Não, aí não, meu irmãozinho. Aí é causa relativamente independente, concomitante. Você lembra? Não é disso que eu estou dizendo. Isso nós já falamos lá atrás. Eu estou dizendo que o sujeito chega e dá um tiro num cara que já está morto. Ele não sabia que o cara estava morto. O objeto, a arma atirou? Sim. Então o meio é eficaz. Mas o objeto, que é a vida, existia? Não. Se não existir objeto, ou se não existir o meio, se o meio for ineficaz, gera crime impossível, está isento de pena. É isso, senhores. Tá? Olha aqui, ó. Volta no artigo para você ver. Quando por ineficácia absoluta do meio empregado ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Nenhuma pena é aplicável. Crime impossível é quando, por ineficácia absoluta do meio, o meio utilizado, a arma estava desmuniciada. Ou absoluta impropriedade do objeto. O cara já estava morto. Como é que vai matar o morto? Não é possível consumar o crime. Ou porque o meio não presta, o instrumento não presta, ou porque o objeto já não existe mais. Entendeu? E isto chama-se crime impossível, está livre de pena. E não responde nem por tentativa, Marcelo, nem por tentativa. Está isento de pena. Nenhuma pena é aplicável, porque o examinador vai dizer para você que nesse caso responde por tentativa. Ou responde pelos atos já praticados. Está dizendo aí, ó, nenhuma pena é aplicável. Tá certo? E aí, então, está aqui os dois tópicos, que se referem à ineficácia absoluta do meio, ou absoluta impropriedade do objeto. Meio é o instrumento utilizado, instrumento é ineficaz, utilizar uma arma desmuniciada. A absoluta impropriedade do objeto é o objeto que aquilo que o direito visa proteger. Como é que vai matar alguém que já morreu do coração há 5 minutos antes? Crime doloso. Crime doloso, senhores. Diz-se o crime doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Muito bem. Quando a gente quis o resultado, ou assumiu o risco de produzi-lo, guarda isso. Então, quando se fala em crime doloso,
Eu estou falando em dolo. Dolo, o que que é? Dolo, senhores, é a vontade livre. Vontade livre. Dolo é a vontade livre e consciente em praticar um ato definido como crime. Vontade livre e consciente. Isto é dolo. Tá certo? Tá. O crime doloso, né? O crime doloso, diz o Código Penal, ele surge quando o sujeito quis praticar. Ele quis o resultado. Olha só, o cara queria matar, né? E deu um tiro e realmente matou. Ele quis o resultado. Ou se não matou, mas ele queria o resultado. Ele tinha vontade livre e consciente em praticar, em alcançar o resultado. Tá certo? Por isso que às vezes, quando falta consciência, vai afetar o dolo. Quando falta consciência, não é completa os elementos do crime doloso, que nós vamos falar mais para frente, tá certo? Dolo é vontade livre e consciência. O que o pessoal aí fala assim, dolo é quando o sujeito planejou. Dolo é quando teve a vontade. É mais ou menos isso. Dolo quando teve a vontade. Vontade livre e consciente. Mas o dolo, diz o Código Penal mais ainda, quando o sujeito quis o resultado. Claro, cara. Quando eu quis furtar a sua casa, eu fui lá por culpa. Eu fui lá porque eu quis. Posso até ter impedido. Não interessa, vai ficar no crime furto tentado. Mas é doloso, porque eu quis ir lá, eu entrei na sua casa. Só não consegui porque eu ouvi a sirene. Pega ladrão, pega ladrão. Isso é crime doloso. Agora, também tem quando ele assumiu o risco de produzir o resultado. Ele não quis o resultado, mas ele produziu o risco, ele assumiu o risco de produzir o resultado. Olha só, se o sujeito pega uma arma e vai até o bar porque quer matar José, ele teve o dolo direto. Ele quis o resultado. Isso é chamado e matou José ou atirou contra José. Isso é chamado de dolo direto. Dolo direto é quando o sujeito quis o resultado. Agora, quando ele assumiu o risco de produzir o resultado, o que o Ministério Público vem no Brasil fazendo na questão de trânsito. O cara que está embriagado, diz o Ministério Público, né, que está embriagado e bate em alguém e mata, não tem que ser culposo não, diz o Ministério Público. Tem que ser doloso. Sim, mas ele quis matar o cara? Não, mas ele, quando estava dirigindo embriagado, ele sabia que poderia causar isso, porque ele sabia que isso vai gerar interferência no reflexo, entendeu? Ele assumiu o risco de produzir o resultado. E se assumiu o risco de produzir o resultado, pune-se da mesma coisa como se ele tivesse querido o resultado, porque também é dolo. Isto é chamado de dolo eventual. Dolo eventual. Dolo eventual ocorre quando o sujeito não quis o resultado, mas não importou com a sua ocorrência. Ele assumiu o risco de produzir. Você que está dirigindo, tá certo? Imagina você, motorista de uma viatura, está escalado de serviço, né? Pega aí uma festa de comemoração, você não podia beber, você bebeu, e depois vai atender uma ocorrência, você está bêbado, e atropela alguém. Certamente, o Ministério Público vai dizer que você praticou um crime doloso porque você não podia beber, você estava de serviço, você sabia que poderia, né, a qualquer momento ser empregado, você assumiu o risco do resultado morte de alguém. E aí responde por homicídio doloso. A sua defesa que vai se virar para dizer que é culposo. Mas o dolo é isso. Nós temos o dolo direto e o dolo eventual,
que é uma modalidade do dolo indireto. Dolo eventual, quando o sujeito assumiu o risco. Ainda que ele não queria o resultado, mas ele assumiu o risco de produzir através das suas, do seu comportamento anterior, tá? Qual que é a consequência, professor? Responde por um crime doloso. Disse o crime doloso quando a gente quis o resultado. Até aqui, nós estamos chamando dolo direto. Isso aqui para nós é o dolo direto. Ou assumir o risco de produzir o resultado. Isto aqui é chamado dolo eventual. Tá certo? Dolo eventual. Ele não quis, mas ele assumiu o risco. Pega o exemplo do motorista bêbado, né? O motorista da viatura bêbado que atropelou alguém ou matou. O Ministério Público vai dizer que o crime que ele praticou é doloso e não culposo. Tá certo? E agora o crime culposo. Disse o crime culposo quando a gente, deixando de empregar a cautela, atenção ou diligência ordinária ou especial, a que estava obrigado em face das circunstâncias, não prevê o resultado que podia prever, ou prevendo-o, ou prevendo o resultado, supõe levemente que não se realizaria o que poderia evitá-lo. Pessoal, no direito penal comum, nós falamos o seguinte, que crime culposo é quando o sujeito causa resultado por negligência, imprudência e imperícia. Olha, o Código Penal Militar, ele não fez referência a essas três modalidades de culpa, tá certo? Tá? No Código Penal Militar, ele usou outros termos para caracterizar o crime culposo. Cuidado, hein? Principalmente você que vai fazer, você que é bacharel em direito, que vai fazer concurso para oficial, por exemplo, né? Você vem com o Código Penal comum na sua cabeça. E às vezes você erra a questão de Código Penal Militar, porque como você estuda na faculdade, Código Penal comum. Na faculdade, na maioria das faculdades no Brasil, não dá Código Penal Militar. Não tem essa disciplina na grade. Aí você vem com o Código Penal comum e erra a questão. O direito penal militar não fez referência expressa a negligência, imprudência ou imperícia. Apesar de que, se você olhar esses termos, eles vão canalizar na imprudência, na negligência ou na imperícia. Mas não fez referência expressa. Ele diz aqui, o Código Penal Militar, o que ele entende para caracterizar o crime culposo. Porque o crime doloso já foi quando ele quis o resultado, ou quando ele assumiu o risco de produzir. Dolo direto, dolo eventual. E o que é crime culposo? Quando o agente, ele deixa de empregar a cautela. Ele deixa de tomar providências que deveria tomar. Você, na viatura, está numa ocorrência. Você está em velocidade acima da permitida, porque você está numa ocorrência, está numa perseguição. Você está num acompanhamento, né, que é o nome que se dá agora. Né? Você esqueceu de ligar o giroflex. Você esqueceu de ligar, né, os sinais sonoros. Tá? E alguém, você cruza a rua e você atropela. Você agiu, não empregou a cautela necessária. Você deveria acionar os sinais, né? Cadê a sirene? Não acionei, eu esqueci. Então você não agiu com cautela. Entendeu? Se você tivesse lá no Código Penal comum, lá ia dizer que você foi negligente em não acionar. Você foi omisso em não acionar. Aqui fala cautela. Não agir com cautela, não agir, não fazer aquilo que se esperava de você. Agir com descuido. Tá certo? Falta de atenção. Isso aqui,
a falta de atenção é o que o pessoal fala na vida militar. Ô, seu desleixado, não tem? Ô, seu desleixado. Ou seja, o cara não tem atenção. Ele vai fazendo as coisas e o pensamento está lá, não sei onde e tal, acaba dando causa a um resultado que ele nem previu ou se previu. Tá certo? É o descuido, né? É o pensamento que está lá não sei onde. Está pensando na vaca que vai morrer, que vai dar cria ainda. Falta de atenção. Ou diligência ordinária ou diligência especial. Ou armeiro. Quando você for mexer com a arma, você tem que redobrar sua atenção. Vai que o cara deixou um carregador ali. Aí você está ali, não tira o carregador, está limpando a arma, né? A arma dispara, pega no chão e acerta seu colega. Ô, armeiro, você não teve a diligência necessária. Você não teve a diligência ordinária, a diligência comum. Diligência ordinária é aquela comum, que todos deveram observar. Diligência especial é aquele que, tem situação que você tem que redobrar. Você não vai entrar num paiol de munição fumando. Você tem que ter o mínimo, você tem que ter o cuidado redobrado, especial. Cuidado redobrado, porque senão você pode explodir, você tem que matar seu colega ali, matar um monte de colega seu. Você não quis o resultado, mas você não teve a diligência especial. Então, cautela, atenção, diligência especial a que estava obrigado em face das circunstâncias. Em razão da falta de cautela, de falta de atenção, de diligência ordinária ou especial, você não prevê o resultado, ponto. Não prevê o resultado que poderia prever. Você não prevê o resultado. Por exemplo, você vai estar ali na frente do juiz, você que é o motorista, que não ligou o giroflex. O juiz vai perguntar, vem cá, é verdade que você estava perseguindo? Estava. E você ligou todos os sinais intermitentes, os sinais sonoros? Doutor, eu não liguei. Mas eu não liguei, doutora, porque eu jamais ia imaginar que naquele horário ia passar alguém ali. Eu jamais imaginava. Ou seja, você está dizendo que você não previu o resultado, morte de alguém. Não interessa se você previu ou não, irmão. Deveria prever. Porque apesar do adiantado da hora, apesar de ser madrugada, é previsível. Naquele momento, qualquer ser humano poderia estar passando ali. Ou porque estava vindo do serviço, o garçom que está vindo do serviço tarde, ou vindo de uma festa. Não é proibido transitar ali às 3 horas da manhã. Então tudo bem, você não conseguiu prever o resultado, você não conseguiu prever que alguém passa, porque você foi desleixado. Você foi desatencioso. Não é isso? Então olha só. Não prevê o resultado que podia prever. Esse não prevê o resultado que podia prever é isso. Para aí, tudo bem. Eu entendo, senhor. O juiz vai dizer, mas você concorda comigo? Que naquele momento poderia estar passando ali uma pessoa que tiver, hoje, depois que passou, hoje realmente eu vejo que poderia. Está aí. Então você tinha como condições de prever. Qualquer homem médio que fala, ia prever um resultado desse que você não previu. Porque se você tivesse previsto, talvez você poderia até ter ligado o giroflex. Você está tentando explicar para o juiz, eu só não liguei porque eu jamais pensaria que alguém ia passar naquele horário ali. Você está dizendo que você não prevê o resultado, mas era previsível. Entendeu? Era previsível. Tá certo? Tá? Agora veja bem, pessoal. Olha que interessante. Imagina, porque tem coisa que é imprevisível, mas tem coisa que é imprevisível. Tem coisa que é imprevisível. Tá? Se você está indo numa velocidade normal, tá certo? Ou até mesmo numa velocidade fora do padrão, tá? Alguém está andando na calçada. Não é previsível, não tem passagem de pedestre, está indo normal. Esse alguém simplesmente pega e faz isso aqui, pula na frente da viatura.
Não é previsível que alguém que esteja na calçada vai pular na frente da viatura. Entendeu? Ah, mas eu não tinha cautela necessária, porque eu esqueci de ligar o giroflex. Sim, levantou-se depois com a família dessa pessoa, que na verdade ele já tinha o pensamento suicida. Então, com você ou com outro, ele ia se suicidar. Era imprevisível que alguém que está na calçada pule na frente da viatura. É previsível que alguém vai lá, né, atravessar a rua, mas pelo menos ele faz isso. Agora, de uma hora para o outro, pular na frente da viatura é imprevisível. Isso afasta o crime culposo, né? Algo mais que eu estou explicando aqui para você por causa dessa palavra aqui, previsibilidade. Olha aqui, ó. Crime culposo quando o agente, deixando de empregar a cautela, atenção ou diligência ordinária ou especial, a que estava obrigado em face das circunstâncias, não prevê o resultado que podia prever. Então eu tenho que dizer que existe resultado que eu não posso prever. E se não é possível prever, ainda que eu tenha atuado nessas situações, estou livre do crime. Exatamente. Exatamente. Como que eu ia prever, excelência, que o sujeito que estava na calçada normalmente ia pular na frente da viatura? Digo à senhora, se eu estivesse ou não com a sirene ligada, ele ia pular. Entendeu? Porque tanto é que a família veio aqui depois que ele tinha o pensamento suicida, ele estava com depressão e tudo mais. Ou seja, então era imprevisível. Você está explicando, você está dizendo. Tá? E aí, a segunda parte que vem, né? Culposo quando a gente crime culposo quando a gente, deixando de empregar a cautela, atenção ou diligência ordinária ou especial, a que estava obrigado em face das circunstâncias, não prevê o resultado que poderia prever, ou prevendo-o, supõe levianamente que não se realizaria ou que poderia evitá-lo. Senhores e senhoras, surgiu, agora que apareceu o dolo direto e o dolo eventual, isso aí já foi, ó, né? Agora é isso aqui, ó. Surgiu o que nós chamamos de culpa inconsciente e culpa consciente. Tá certo? Olha que interessante, pessoal, olha aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Prevendo-o, supõe levianamente que não se realizaria ou poderia evitá-lo. Não realizaria ou poderia evitá-lo, ele está fazendo referência ao resultado. Vamos explicar isso aqui, pessoal. Nós temos duas situações, então, de culpa. Nós temos a culpa consciente e a culpa inconsciente. Eu começo por essa aqui, ó. A culpa inconsciente é aquele que o sujeito, ó, não teve cautela, não teve atenção, tá certo? Ele não agiu com diligência ordinária ou especial que o caso requer. Ou seja, através do seu comportamento desidioso, não observou um dever de cuidado. Ô motorista, você que não acionou o giroflex e acabou atropelando alguém que estava passando no cruzamento, ainda que você estivesse em serviço, estava perseguindo, tudo mais, mas você agiu sem cautela. Isso é chamado de culpa inconsciente. Porque ele não prevê o resultado. Isso aqui gira, ó. Não prevê o resultado que deveria prever. Que resultado? Ele não pensou que atropelaria alguém, mas teria que pensar, porque qualquer um pensaria, bastasse agir com cautela, agir com cuidado, agir com a diligência necessária, agir com a atenção. Quando não prevê o resultado, chama-se culpa inconsciente.
E a culpa consciente é quando o sujeito, ele prevê o resultado. Prevê sim, o resultado. Só que ele acredita, fielmente. Ele acredita que, por causa da sua habilidade, o resultado não vai acontecer. Ou seja, ele prevê o resultado, mas não acredita na ocorrência, na sua ocorrência. Prevê o resultado. O juiz vai perguntar para você, vem cá, você não imaginou que naquela velocidade você poderia atropelar alguém? Sim, excelência, imaginei sim. Então você previu o resultado. Só que quero dizer a vossa excelência, eu tenho 30 anos de serviço, sempre dirigi em situação de perigo e nunca ocorreu. Eu sou exímio motorista, então você acreditava que, apesar de você ter pensado, é diferente daquele cara, por causa do horário, eu nem imaginei que ali passaria alguém. Tudo bem, você não previu o resultado. Culpa inconsciente, mas vai responder mesmo assim. E você que previu o resultado? Eu previ sim. Eu sabia, excelência, que podia passar alguém naquela hora. Tanto que já aconteceu de outras vezes, mas eu consegui desvencilhar e nada aconteceu. E todas as minhas operações obtiveram êxito, porque eu sou um exímio motorista, sou profissional. Você acreditou nas suas habilidades. Culpa consciente é quando o sujeito acredita a tal ponto que o resultado não vai ocorrer. Ele acredita fielmente que o resultado não vai ocorrer. E vem, pela ironia do destino, da causa a um resultado. Vai responder por quê? Tanto na culpa inconsciente quanto na consciente, ele responde por crime culposo e não pelo doloso. Mas ele não previu o resultado, Marciano? Sim, ele prevê o resultado, mas não estou dizendo que ele quis o resultado. Prever o resultado é uma coisa, é você representar mentalmente. Pode acontecer sim. Pode acontecer. Mas eu sou exímio motorista. Por exemplo, pega a questão do bêbado. Está eu e você numa festa, nós dois estamos de serviço, nós dois somos motorista de viatura. Chega um colega e fala, para de beber, Marciano. Você está trabalhando, uma hora dessa você tem que sair. Aí eu falo, não esquenta, cara. Você sabe que eu sempre dirigi, várias vezes já dirigi bêbado. E você sabe que nunca aconteceu, porque você sabe que eu sou fera no volante. A partir do momento que eu falei para ele, não esquenta com isso, eu até posso estar visualizando que pode acontecer. Estou prevendo o resultado, mas estou dizendo, fique tranquilo que isso aqui não vai ocorrer. Eu estou acreditando na minha habilidade. Aí ele passa para outro colega e fala assim, para de beber, cara. Você pode acontecer ali de ser chamado e bater alguém e morrer. Esse colega fala assim, dane-se, cara, estou nem aí. Opa! Ele também previu o risco. Só que ele não está nem aí com o resultado. E quando não está nem aí com o resultado, quando não estiver nem aí com o resultado, é assumir o risco de produzi-lo. Eu não assumi. Eu estou dizendo que ele não vai ocorrer. O outro disse, eu não estou nem aí se vai ocorrer ou não. Eu vou responder por crime culposo. E ele vai responder por doloso no dolo eventual. Que daqui a pouco eu falo a diferença do doloso, do dolo eventual para a culpa consciente. Tá? Resumindo, senhores, só voltando ali no artigo, o Código Penal Militar, ela faz essas duas divisões aqui. Olha só, lendo direto. Diz-se o crime culposo quando o agente, deixando de empregar a cautela, atenção ou diligência ordinária ou especial a que estava obrigado em face das circunstâncias, não prevê o resultado que podia prever. Até aqui está falando da culpa inconsciente. Ou prevendo-o, supõe levianamente que não se realizaria ou que poderia evitá-lo. Daqui para frente é a culpa consciente. Ele até pode pensar no resultado, ele pode até representar mentalmente, ele pode até prever o resultado.
mas ele acredita que não vai acontecer ou que ele pode evitar. Ele consegue desviar a viatura. Ele tem sempre isso na cabeça. Isto é culpa consciente. Tanto na culpa inconsciente quanto na culpa consciente, o crime é o mesmo, crime culposo. Tá certo? Culpa inconsciente. Quando a gente não prevê o resultado. Quando a gente não prevê o resultado. Por não ter empregado cautela, atenção ou diligência. Ele não prevê o resultado. Culpa consciente. Quando a gente prevê o resultado. Quando a gente prevê o resultado. Mas acredita que não ocorrerá. Ou evitará. Tá? Ou evitará o resultado. Ele não vai ocorrer ou ele vai evitar o resultado. Ele consegue desvencilhar. Ora, olha a diferença. Qual a diferença? Aqui ele não prevê, aqui ele prevê. E se eu quisesse tocar um dólar eventual aqui, ó, eu colocaria aqui. E o dólar eventual, professor? O dólar eventual é quase igual a esse aqui, ó. Dólar eventual, quando a gente prevê o resultado e assume o risco de produzi-lo. Culpa consciente, quando a gente prevê o resultado, mas acredita que não ocorrerá ou que vai evitá-lo. Tá certo? E aí eu faço ali a diferença para você num tópico, né? Que aí limpa esta questão. Diferença entre dolo eventual e culpa consciente. Porque os caras vão cobrar de você. No dolo eventual, o agente prevê o resultado. E se mostra indiferente. E se mostra indiferente com a sua ocorrência. Ô Marciano, para de beber. Você vai dirigir. Você pode matar alguém. A hora que fala pode matar alguém, alguém está até mostrando para mim o resultado que poderá acontecer. E eu estou prevendo o resultado juntamente com ele. E eu falo assim, cara, não estou nem aí. Matou, matou. Estou nem aí, matou, matou. Ué, então, prevê e mostre-se indiferente com a ocorrência. Matou, matou. Isso é dolo eventual. Já na culpa consciente, o agente prevê o resultado, porém acredita que não ocorrerá ou que será evitado. Isto é culpa consciente, é diferente. Ô Marciano, para de beber. Você vai dirigir. Não, fica tranquilo, cara. Fica tranquilo, eu sempre dirigi assim, ó. Você sabe que eu sou motorista bom pra caramba, sou exímio motorista, sou profissional, cara. Eu dirijo melhor bêbado do que só, você sabe disso, meu. E eu estou dizendo assim, na minha cabeça, o resultado jamais acontecerá. Na cabeça de quem pratica o dolo eventual, ele não está nem aí. Pode acontecer ou não. Vai responder como crime doloso se ele atropelar alguém. Vai responder como crime culposo se atropelar alguém, porque na sua cabeça o resultado jamais ocorreria. Entendeu? Por acreditar nas suas habilidades. Isso que é a diferença de culpa consciente para dolo eventual. Tá? Excepcionalidade do crime culposo. Senhores, crime culposo é uma exceção, porque a regra é que o crime seja doloso. Tá? Crime culposo só vai existir quando o legislador escrever. Parágrafo único. Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando pratica dolosamente. Senão quando pratica dolosamente. Sabe o que ele está dizendo isso aqui? Está dizendo o seguinte, ó. Vem cá, ó. Para ter crime culposo, tem que ter tipicidade. Tipicidade tem que estar previsto. Tem que ter previsão legal de que aquela conduta é punida de forma culposa.
subtrai para si coisa alheia móvel. Não existe furto culposo. Porque o furto só é doloso. Entendeu? Não existe previsão legal para furto culposo. Mas existe previsão legal para homicídio culposo, para lesão corporal culposa e dentre outros crimes. Se não existisse o artigo 210 do CPM, dizendo sobre a lesão corporal culposa, aquele que lesionasse alguém infringindo um dever de cautela, atenção ou diligência, estaria livre do crime. Se não tivesse no Código Penal a lesão corporal culposa, sem observar o dever do cuidado, você, ao dar ré na viatura, bate em alguém e alguém vem a lesionar, você falou, livre, porque não tem tipicidade, não tem previsão legal, e o direito fala que se não tiver previsto, não tem crime culposo, porque o crime é, em regra, doloso. Para ser culposo, tem que estar escrito. Por exemplo, artigo 209 diz o seguinte, do CPM, Código Penal Militar: ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano. Isto aqui é lesão corporal. Isso aqui é doloso. Aí vem o 210 e diz, se a lesão é culposa, pena, detenção de 2 meses a 1 ano. Olha a diferença. Aqui começa em 3 meses a 1 ano. Aqui, culposa, detenção de 2 meses a 1 ano. Tá certo? Lesão corporal culposa, lesão corporal dolosa. Tá certo? Olha que interessante, tá? Por que aparece isso aqui, se a lesão é culposa? Porque se não tivesse isso aqui, você que deu a ré na viatura e bateu em alguém, ia só perguntar, você quis bater nela? Não. Então não é doloso. E se não é doloso e você não quis, então não teria, você está livre, não tem crime. Agora, você vai ser apenado porque você agiu sem cautela. Deveria prever que alguém estava passando ali, porque é o local de fluxo de pessoa, não previu. Ou se previu, achou que ia evitar o resultado, de qualquer forma vai responder por lesão corporal culposa. Senhores, crime culposo é uma exceção, e exceção tem que estar sempre previsto. Também segue por homicídio. Se homicídio é culposo, e assim sucessivamente. Tá certo? E aí, então, nós terminamos a nossa segunda aula sobre esse tópico do crime. Tá? Hoje foi bastante puxado, porque hoje você teve que aprender aí crime doloso, crime culposo, dolo eventual, dolo direto, ou seja, dolo direto, dolo eventual, culpa consciente, culpa inconsciente, desistência voluntária, arrependimento eficaz, tentativa e crime consumado. Esses assuntos têm que ficar claro para você, como um dia tem que ficar claro, porque você não pode errar uma questão em prova. Se você errar uma questão, você sabe que centenas passam na sua frente, tá certo? Tá? Estou à sua disposição. Qualquer dúvida, é só passar o e-mail. Se porventura não responder esse e-mail com 2, 3 dias, eu peço que você passe de novo, porque às vezes a caixa enche, e aí acabo perdendo isso aí. Mas eu procuro responder todos, tá certo? Satisfação e até a próxima aula.